Olá a todos e a todas e a todos. Estamos aqui com um convidado especial, Lia. É isso mesmo, Lia? Falei Uhum, certo? aham. Se apresenta para nós, por favor. Então, gente, eu sou Lia, eu tenho 23 anos, sou uma pessoa não binária, intersexo, artista, acho que por enquanto é isso. Ah, eu sou educadora sexual também. Ah, que Que legal. bacana. Então, temos duas educadoras sexuais aqui. A Ai, minha que formação, legal. atuei muito, o meu mestrado todo foi em educação sexual. É, Ai, que maravilha. então, eu queria que você explicasse o que você disse agora da sua apresentação, porque eu acredito que muitas pessoas que estão vendo não sabem e também não entenderam até o artista. Por quê? Tá, vamos lá. Bom, eu me identifico com uma pessoa não binária, ou seja, eu me identifico com uma pessoa não binária gênero, eu não me identifico nem com o gênero feminino, nem com o gênero masculino. Isso foi uma construção longa, já faz 2 anos que eu tô, assim, nesse período de transição, passei por altos e baixos, N performances aí que eu acabei assumindo, mas eu me identifico com uma pessoa não binária no final das contas. E isso também se relaciona bastante com o fato de eu ser uma pessoa intersexo. Na verdade, eu comecei o processo de transição enquanto pessoa não binária antes de saber que eu era intersexo, né? Porque eu tenho hiperplasia adrenal congênita, modo não clássico. Então, a minha hiperplasia, ela é uma hiperplasia hormonal, né? Eu não nasci com genitália ambígua, apesar de hoje em dia as pessoas classificarem, na verdade há muito tempo já verem a minha genitália como uma genitália parcialmente ambígua. Então eu gosto de brincar, né? Que tipo assim, eu sou um transbiológico, né? Que é uma brincadeira, né? Obviamente, ninguém é transbiológico. Mas com essa questão de, tipo, eu já não ser uma pessoa binária desde o meu nascimento. Meu corpo não é um corpo binário, meu organismo não é um organismo binário e existem N organismos que não são binários. E a minha identidade acaba seguindo isso também. Eu não me identifico com nenhuma das identidades, justamente também seguindo o que faz sentido pra mim e o que faz sentido pro meu corpo, né? Que legal você falar dessa questão de ser intersexo e falar de intersexo hormonal, porque é um debate que às vezes trazem muito, eu vejo muitos médicos falarem, não, só se caracteriza como intersexo se aparecer a genitália ambígua, porque é o que causa o conflito. E, na verdade, quem Uhum, vivencia um corpo hormonal intersexo sabe que vai passar pela vivência de várias coisas por ter um uhum, corpo intersexo. E a gente tem um debate dentro do movimento intersexo também de que, às vezes, se a gente alinhar sexo, a gênero e a identidade, né? Aquela coisa, o endossexo, que seria a pessoa não uhum, intersexo, ela seria hétero, cis, né? uhum. E a pessoa que, por exemplo, né, vamos supor, o homem cis se atrair pela mulher cis endossexo, né, seria o heterossexual. E a gente às vezes fala, então a identidade, a congruência do intersexo seria não binária. Tem esse debate dentro do Uhum, movimento intersexo. uhum, E a gente sabe que não necessariamente tem a ver, mas eu só estou trazendo uhum, isso para o pessoal pensar. uhum, Lia, uhum. uma É, pergunta. Como hum. você se sente em relação à sociedade? A você, quer dizer, Você é a a sociedade. você e a sociedade. Como é que você se sente? Eu acho que tanto a não binariedade quanto a intersexualidade, elas são um não lugar, né? Porque as pessoas não conseguem encaixar você dentro do sistema, né? Do sistema cisgênero, patriarcal, hétero, branco, né? As coisas que as pessoas fizeram para classificar, você não está classificado. Quando você nasce, você é homem ou você é mulher, seu sexo é feminino ou ele é masculino. Então eu acho que é uma confusão para muita gente, para minha família, para várias pessoas é uma confusão, porque são dois não lugares que você tá, a intersexualidade e a não binariedade, né? Então eu acho que assim, muitas vezes as pessoas lidam com isso como se fosse uma grande viagem da minha cabeça, principalmente falando sobre não binariedade. É, Porém, quando a gente vai falar sobre intersexualidade, a gente não está falando sobre
uma identificação. A gente está falando sobre um corpo biológico. Meu corpo é assim. Eu não tô inventando coisas, sabe? Enfim, eu fui diagnosticada com hiperplasia quando eu tinha 10 anos de idade. E desde então eu passei por uma hormonização compulsória. Isso não é uma identificação. Isso é um fato da minha existência. E assim, ao mesmo tempo que a minha não binariedade biológica é um fato, a minha identificação enquanto uma pessoa não binária também é. Não é uma viagem da minha cabeça. É um fato, é a forma como eu me identifico, é a forma como eu me expresso, sabe? Então eu acho que às vezes a sociedade acaba lidando disso como se fosse uma grande viagem pós-moderna, né? Sendo que, na verdade, a grande viagem é o mundo binário, né? Que isso é a invenção de fato. Porque o não binarismo, ele já está posto. O binarismo que é a construção, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Uma ideologia de gênero binária heterocisnormativa, né? Que a ideologia de gênero vigente é a binária. Na verdade, essa é a ideologia de... Legal você falar da questão do não lugar, que é um conceito muito interessante que você trouxe para a discussão intersexo. Primeira vez que eu vejo alguém trazer o conceito de não lugar no debate intersexo. E às vezes eu penso que em relação à sociedade, até pela sua... Você faz trabalha com artes, e aí eu acho que a questão ainda é a coisa de artista, né? Toda essa... E a gente falar que a questão intersexo, não que ela seja a real, mas ela é concreta. A pessoa pega... E as outras questões, por exemplo, de identidade, como ela vai lidar com a parte psíquica, subjetiva de construção do ser enquanto pessoa, talvez faça, né, com que as pessoas acham, né? Eu já escutei pessoas da área das ciências exatas falar, nossa, essa conversa já está ficando muito subjetiva. Entendeu? Como E a subjetividade, ela também é real. Ela é verdadeira, ela você expressa a sua subjetividade. E querendo ou não, o binarismo também é uma construção. As pessoas não enxergam isso. Esse é o problema, né? As pessoas acham que, tipo, essa binariedade entre homem e mulher, entre sexo feminino e sexo masculino, que por si só já é um problema, né? Porque a gente, enquanto pessoas trans, existem mulheres de pau, homens de buceta, né? Então, por si só, essa nomenclatura de sexo feminino e masculino já não compreende. Quando a gente coloca a pauta intersexo, então, você é o quê, sabe? Então, tipo assim, o mundo não é binário. E isso é uma grande coisa que eu acho que tanto a não binariedade e as pessoas intersexo acabam congruindo para esse lugar de debater o binarismo que as pessoas tentam, né, aplicar a todo momento, né, e que ele é falso, né, ele não existe, ele também é uma ideia e ele não é subjetivo porque é uma ideologia imposta, mas ele é uma ideia que surgiu de uma subjetividade, ele não é um fato, sabe? Então é um pouco isso. E aí eu já fico pensando no que? Quando você fala, né? Igual eu sempre falo, não existe masculino ou feminino, porque no Brasil existe um erro enorme. Se registra gênero e não sexo, né? Então, para pessoa intersexo, deveria ser macho, fêmea, intersexo, e não masculino, feminino, e eles põem ignorado para ignorar mesmo a existência do corpo intersexo. E aí a gente, também quando a gente fala em educação sexual, hoje quando a gente vai falar do cuidado com HIV e IST, a gente vai falar de camisinha externa, ou camisinha para pênis e camisinha para vagina. E aí a gente vê no corpo intersexo que não existe uma camisinha apropriada. Agora eu queria que o Beto entrasse, a partir dessa minha fala, a terceira pergunta, que eu acho que tudo vai se encaixar já. A terceira pergunta é se sentir à vontade. Como fica a questão afetiva, sexual, o relacionamento por causa da visibilidade que você tem como ativista? Bom, eu sou pan, né? Então eu me relaciono com todos os gêneros, né? Com todas as subjetividades. E eu acho que a questão, falando pessoalmente, né? A questão da sexualidade para as pessoas intersexo é algo bem central. Assim como eu vejo que para a comunidade trans também é uma coisa bem central. Seja pelo fetichismo que as pessoas têm com os nossos corpos, seja pela inacessibilidade de métodos para você se proteger, né, contra ISTs e tal.
Então, existe ali um estigma e existe ali também essa questão das pessoas quererem explorar o corpo da pessoa intersexo, o corpo da pessoa trans. Então, tudo isso faz com que o acesso à sexualidade, muitas vezes, seja através de um caminho muito agressivo. Um caminho que tem pouca subjetividade, tem muito mais o que a pessoa quer ver no seu corpo, sabe? Para mim, isso foi algo muito complexo, porque por eu ser uma pessoa intersexo hormonal, desde sempre, desde pequeno, a minha libido era muito alta, porque a testosterona, ela acaba aumentando a sua libido de fato, né? E a minha testosterona era altíssima, era 850. Então, eu sempre fui uma criança muito sexual. Eu era aquela criança que os adultos chegavam, as crianças chegavam e falavam: o que você vê nessa planta? E eu falava: eu vejo uma piroca, eu vejo não sei o quê, sabe? Eu sempre fui uma criança muito sexual. Então, eu tive um acesso a esse mundo da sexualidade muito precoce, muito precoce. Então, isso acho que também se relaciona totalmente com o fato de eu acabar querendo seguir a carreira de educadora sexual, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o sexo esteve presente na minha vida de forma muito intensa, de forma que poucas pessoas conseguiram compreender isso. Mas eu sinto que hoje em dia eu já consigo lidar de uma outra forma, sabe? O meu clitóris sempre foi levemente... Ele é aumentado, né? É um clitóris já aumentado por conta da testosterona. E então eu sempre tive muita facilidade de, tipo, acessar esse órgão, sempre tive muita curiosidade sexual. Então eu acho que hoje em dia eu consigo lidar bem com isso, sabe? Mesmo quando as pessoas vêm com essa história de querer explorar seu corpo, saber como é transar com um corpo trans, saber como é transar com um corpo intersexo. Eu procuro me afastar de pessoas que têm esse tipo de posicionamento, porque eu acho que a gente consegue sentir no toque, na forma como a pessoa conversa com você, que tipo de projeções ela tá tendo em cima do seu corpo, sabe? E eu, particularmente, quando vejo que a pessoa tá com esse tom explorador pra cima do meu corpo, eu normalmente não me envolvo com essa pessoa, porque acho que não vai fluir ali uma construção interessante, sabe? É um pouco isso, eu acho. Mas outra pergunta é: quais as pautas principais da sua militância? Vamos lá. Eu acho que as pautas principais da minha militância... Um minuto. Peraí. Se você puder falar um pouco, que eu vi uma live sua no Instagram que você fala da hormonização compulsória que você sofreu no Hospital das Clínicas. Eu acho isso muito importante. Eu adorei teu relato. Tá. Bom, vou começar pelo meu relato então, gente. Quando eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, eu menstruei. Aí, menstruei só uma vez e aí eu fiquei sem menstruar. Tipo assim, 2 anos sem menstruar. E aí, quando foi passando 6 meses, 4 meses, 7 meses, era normal, né? Porque você tem a menarca e você tem um período realmente de regularidade menstrual, então foi ficando por isso. Então, quando chegou lá pelo 1 ano e meio, 2 anos, a minha mãe ficou: nossa, acho melhor a gente ver o que tá acontecendo, né? Porque é meio esquisito. Aí a gente foi pesquisando, fazendo exame, fui em vários médicos, eu morava em São Vicente, então a gente tinha que ir pra São Paulo, fui em vários médicos. A gente não achava o que era o que estava acontecendo. Até que eu fiz um exame da testosterona e da 17-hidroxiprogesterona, e aí tinha uma alteração bem significativa. Aí eu fui encaminhado para o Hospital das Clínicas. Dentro do Hospital das Clínicas, em nenhum momento, nenhum momento mesmo, eu escutei a palavra intersexo. Nenhum. O que eles falaram é que eu tinha uma doença muito rara, que ela não era grave, mas que eu ia ter que me hormonizar. E eles não me deram uma possibilidade de não hormonização. Eles faziam um terror psicológico em cima da minha mãe, principalmente, falando que se eu não me hormonizasse, eu ia ter pelo por todo o corpo, a minha voz ia engrossar, eu não ia menstruar, eu ia ser infértil. Enfim, eu ia apresentar características androgênicas. Fizeram todo um terror psicológico em cima da minha mãe, que eu entendo totalmente que, tipo, ela enquanto mãe, e não entendendo o que estava acontecendo, acatou esse tratamento, porque eu acho que qualquer pessoa que não tivesse a informação e tivesse vendo, sei lá, um filho passar por essa situação e você estar no Hospital das Clínicas da USP, iria também acatar o tratamento, né? Então, eles me hormonizaram com corticoide, com hidrocortisona, durante 7 anos.
E aí, essa hidrocortisona, de fato, fez com que eu voltasse a menstruar, mas eu tive vários efeitos colaterais. Tanto de pegar hidrocortisona com sal vencido e desenvolver uma depressão aguda, assim, bem significativa, tanto de ter engordado 45 quilos e, por conta disso, ter passado por também várias questões de depressões, até realmente, tipo, não ter disforias de gênero, não me reconhecer naquele corpo, né? Porque meu corpo, ele ia se demonstrar de uma forma naturalmente, digamos assim, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, mas não binária por conta das expressões do meu corpo que hoje em dia eu gostaria de ter, e eu fui cortado nesse sentido, porque me propuseram como única alternativa para a situação que estava lá era tomar anticoncepcional e se hormonizar com hidrocortisona, né? Então, hoje em dia, tipo, eu olho pra isso e falo, porra, seria tão bom se isso não tivesse acontecido, né? Porque, tipo, hoje em dia eu penso em me hormonizar com testosterona. Meu corpo tá voltando ao normal, porque faz 3 anos que eu decidi parar de me hormonizar por conta própria. E então, isso foi, nossa, mudou minha vida da água pro vinho, parar de tomar corticoide. Eu não estou aqui para recomendar as pessoas a fazerem isso sozinhas, porque eu acho que não foi uma coisa prudente da minha parte, mesmo porque conversando com médicos, existem uma série de riscos de você, depois de 7 anos tomando hidrocorticoide, parar de tomar dessa forma. É uma coisa que você tem que fazer aos poucos e tem que fazer acompanhado de médico. Mas no momento foi o que deu para fazer naquela hora, e hoje em dia eu estou muito bem sem a hidrocortisona. Lembrando também que eu tenho o modo não clássico da hiperplasia. No modo clássico, muitas vezes você não tem como ficar sem esse corticoide, porque você não produz nada. No modo não clássico, você produz bem pouco, mas ainda produz. Então, você ainda consegue ficar sem o corticoide. Então, eu tô falando da minha vivência. Não estou indicando nada para ninguém, que isso fique bem colocado. Legal você falar isso, né? Explicar a singularidade, por que você parou, que você conversou com os médicos, porque realmente tem a ver com questões da imunidade, questões ósseas, né? Então, sempre é lógico que a pessoa pode, né? A questão do gênero, mas é legal sempre com acompanhamento médico. E aí, tem mais alguma coisa que você queria colocar, falar? Mas ela não falou ainda as pautas. As pautas. Tá. Vou falar. Eu acho que, pra mim, a minha grande pauta, tipo, no momento, é combater a binariedade desse sistema cisgênero, hétero, branco, cis, enfim, que faz com que tanto as corpas trans quanto as corpas intersexos sejam mutiladas, sejam hormonizadas compulsoriamente, porque esses tratamentos todos que vocês submetem às pessoas intersexos, eles não são... isso não é ciência, isso é ideologia binária. Então, acho que isso é uma das grandes pautas para mim. É o combate a essa binariedade. E, além disso, eu, como educador sexual, também levanto uma série de outras pautas de acesso a uma sexualidade positiva, de acesso a uma sexualidade segura, de acesso ao aborto, né? Essa blusa aqui eu fiz é sobre isso. Enfim, eu acho que vai por aí um pouco as coisas que eu tô construindo, assim, na minha militância. Uma fala sua, em alguma coisa, não sei se foi no Insta, onde foi eu conversando com você, que você falou da questão assim, né? Do Hospital das Clínicas fornecia um acompanhamento psicológico, mas a consulta era acompanhada com a mãe, né? E aí... Era. Então, mas ele não fornecia um acompanhamento psicológico, era só endócrino. Então, a hormonização não foi te dada outras opções, né? Porque hoje, não. Pelo menos assim, a nossa pauta, e a gente fala muito da autonomia e da autodeterminação, né? Do corpo intersexo. E da gente, já como educadora sexual, né? Trabalhar a autonomia para ter uma autonomia sexual. E entraria nisso, a criança intersexo ter conhecimento do corpo dela, que ela é intersexo, ela crescer sabendo, fazendo parte, para que ela possa, né? Dessa decisão. Então, isso não foi respeitado em você. Não, de forma alguma. Isso não foi colocado nem pra mim, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. A palavra intersexo nunca foi usada. E ali a gente estava como uma doença, como doente. Você está aqui como doente e nós estamos te oferecendo um tratamento. Você não tem como negar esse tratamento ou não. Você é um doente.
E aqui o seu tratamento é essa hormonização aqui. Entendi. Foi isso Tá. que aconteceu. Assim, é porque tem ocorrido muito isso, mas tem serviços que falam em intersexo, inclusive em países mais avançados, né, em termos de compreensão do ser humano, né? Sim. Agora, Com certeza. acrescente, agora para encerrar esse vídeo, acrescente algo que gostaria de falar sobre esse tema. E se quiser deixar suas redes também, o pessoal te seguir. Também. Tá. Ai, gente, o que eu gostaria de falar é para vocês se informarem, para vocês escutarem, para vocês lerem, procurarem se informar sobre pessoas intersexo, sobre pessoas trans, irem atrás, conversarem, quebrarem esses estigmas, porque a gente só quer viver. A gente só quer viver igual qualquer outra pessoa. Não tem uma coisa sobrenatural que está acontecendo aqui. A gente só quer levar a nossa vida. A gente só quer ter acesso à saúde. A gente quer ter acesso a ensino. A gente quer ter acesso aos espaços. Só isso. Igual qualquer outra pessoa. E é isso, gente. As minhas redes sociais é @nbombinha. Me sigam lá, que a gente pode trocar uma ideia mais pessoal. E é isso, gente. Eu adorei participar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal essa ideia que eu pude trocar com vocês. Já acompanho o trabalho de vocês, admiro muito. Obrigado. E é isso, gente. Muito obrigada por esse espaço. Agradece, né? Agradeço a tua participação, Exatamente. você contar a tua história, compartilhar a tua história, que é a história de muitos que não têm coragem de falar o que você falou. Porque a gente, Lia é membro da ABRAE, ativista, militante, está com a gente na ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo. E a sua história, muitas pessoas procuram a ABRAE, mas não têm coragem de falar isso, que passou, essa falta de autonomia dos serviços, né? Então, muito legal. Obrigadão. Obrigado mesmo. É isso, gente. É um prazer conhecer. Peraí. Prazer é meu.